Olá amigos, tudo bem? Então vamos aqui retomar um videozinho, coisa rápida, sobre um assunto prático que na verdade gera um monte de dúvida. O que acontece? Nesse último domingo agora, dia 23 de junho, o PJE ficou inacessível no domingo. Quando foi na segunda-feira de manhã, estava cheio de mensagens dos grupos de advogados perguntando assim: já saiu a certidão do PJE? Vai prorrogar os prazos? É isso, tá? Vamos ver o que acontece quando o PJE fica indisponível. Quando os prazos serão prorrogados? Olha lá. Nós vamos achar a resposta para isso aí combinando a lei que trata do processo informatizado, que é a Lei 11.419/2016, tá? Com a resolução 185/2013 do CNJ. Bom, vamos lá. Na Lei 11.419/2006, o artigo 10, ele trata, primeiro assim, os prazos em dias terminam sempre às 24 horas do último dia. Beleza, então o prazo em dias termina às 24 horas. E aí diz assim: e se o sistema ficar indisponível, prorroga para o primeiro dia útil posterior. Mas a gente vai já ver o que é essa indisponibilidade que gera esse efeito. Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Já na resolução 185/2013 do CNJ, também está prevista essa prorrogação quando a indisponibilidade ocorrer no último dia do prazo. Veja, então, vamos logo chamar a atenção. Ficou indisponível o PJE no meio do prazo. O seu prazo é de 8 dias, no terceiro houve indisponibilidade. O que é que vai ocorrer? Nada. O seu prazo vai continuar normal. Agora, se no 8º dia houver a indisponibilidade, aí sim vai prorrogar para o dia seguinte. Então esse é o primeiro detalhe, tá? Agora, essa resolução 185/2013 do CNJ, ela separa em duas hipóteses: o prazo que é em dias e o prazo que é em horas. O prazo em dias, como a gente acabou de ver, está na própria lei, ele termina às 24 horas do último dia. Beleza. O prazo em horas está lá no artigo 132 do Código Civil. O prazo em horas, ele é computado minuto a minuto. Então, por exemplo, um prazo começou às 10 horas da manhã da segunda-feira. De 48 horas, ele vai terminar exatamente às 10 horas da manhã da quarta-feira. Não é às 24 horas, é às 10 da manhã. E ele vai terminar na mesma hora em que ele começou. Bacana? Então, vamos ver a questão da indisponibilidade para esse prazo em dias. Olha lá. Haverá a prorrogação do prazo se no último dia desse prazo ocorrer o seguinte: primeiro, essa indisponibilidade ocorrer por mais do que 60 minutos, ainda que de modo descontínuo, e entre 6 e 23 horas. Então, parou entre 6 e 23 horas, o PJE ficou indisponível durante 40 minutos, voltou, depois por mais 30 minutos. Se você somar esses dois períodos, 40 mais 30, dá 70 minutos. Indisponibilidade superior a 60 minutos. Opa, esse prazo que vence nesse dia, ocorreu no último dia do seu prazo, esse prazo vai ser prorrogado, tá? Ou então, se essa indisponibilidade ocorrer com qualquer duração, ainda que por 5 minutos, mas entre 23 e 24 horas do último dia do prazo. Olha lá, o seu prazo está vencendo no dia 7. No dia 7 deu 11h30 da noite, você está naquele sufoco, está desesperado tentando aproveitar o prazo. Nesse momento, 11h30 da noite do seu último dia, indisponível o sistema. 5 minutos depois ele volta, já adiou para o dia seguinte, tá? Então, para ficar claro, a indisponibilidade que gera a prorrogação do seu prazo é aquela que acontece no último dia do seu prazo, se entre 6 da manhã e 23 horas ela tiver duração superior a 60 minutos, ainda que de modo descontínuo, tá? Ou seja, pode ser mais do que 60 minutos contínuos ou não, dois prazos somados que resultem em mais do que 60. Ou então, se a indisponibilidade ocorrer entre 23 horas e 24 horas, qualquer que seja a duração. Agora, veja bem, do que a gente falou, se a indisponibilidade ocorrer entre meia-noite, entre 0 horas e 6 horas da manhã,
ou se ela ocorrer em feriados ou finais de semana, aí não prorroga coisa alguma. Isso já responde à pergunta em relação ao último domingo, tá? Olha, no domingo o PJE estava indisponível, aí a gente deixa para a última hora para consultar o processo, vai ficar desesperado, mas essa indisponibilidade do domingo não gera prorrogação do prazo, beleza? Agora, e se o prazo for em horas? Essa é a segunda hipótese tratada na resolução do CNJ. Se o prazo for em horas, nesse caso, como comentamos, ele é computado minuto a minuto. Então, o prazo começou às 10 da manhã da segunda-feira, ele não vai até as 24 horas da quarta-feira, ele termina às 10 da manhã da quarta-feira, tá? Então, esse é o sentido de contado minuto a minuto, Código Civil, artigo 132. Nesse caso, o prazo, esse prazo contado em horas, tá? Se ele vai ser prorrogado se a indisponibilidade ocorrer da seguinte forma: se ela for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo. Então, esse prazo que eu mencionei, ele começou na segunda-feira e é um prazo de 48 horas, tá? Se houver indisponibilidade superior a 60 minutos entre as 10 da manhã da terça e as 10 da manhã da quarta, ou seja, as últimas 24 horas do prazo, superior a 60 minutos, ainda que de modo descontínuo, nesse caso o prazo prorroga. Ou então, se essa indisponibilidade ocorrer da seguinte forma: qualquer que seja a duração, nos últimos 60 minutos do seu prazo. O seu prazo vai acabar às 10 horas da manhã da quarta-feira. Se entre 9 e 10 horas da manhã da quarta-feira, ou seja, os seus últimos 60 minutos, houver alguma indisponibilidade, qualquer que seja a duração, nesse caso, o seu prazo será prorrogado até as 24 horas do dia seguinte. Atenção aqui, não é até as 10 horas do dia seguinte, tá? É até as 24 horas do dia seguinte. E o último detalhe é que essas prorrogações, nesses casos mencionados, tanto para o prazo em dias quanto para o prazo em horas, essas prorrogações elas são feitas automaticamente pelo próprio PJE. É por isso que às vezes a gente vê em grupo assim, diz, olha, eu contei meu prazo, não teve feriado, meu prazo terminava no dia 8, mas o sistema está marcando que ele termina dia 9. Pode ser isso aí. Pode ser essa prorrogação automaticamente feita pelo próprio sistema PJE. Beleza? Meus amigos, era isso. Espero ter ajudado a sanar essas dúvidas sobre quando prorroga e quando não prorroga prazo em caso de indisponibilidade do sistema do PJE na Justiça do Trabalho. Até a próxima!